Você tem dúvidas sobre a incidência do ICMS em transferências interestaduais? Vem com a gente que o ITC explica. A não incidência do ICMS nas transferências interestaduais foi garantida pela ação direta de constitucionalidade 49, que teve efeitos a partir do ano 2024. A publicação dela foi anterior, porém os efeitos seriam só para 2024, por solicitação dos fiscos, para não ter grandes impactos nos cofres públicos. Inicialmente isso foi recebido como uma boa notícia pelos contribuintes, porque não mais eles teriam um débito de uma operação não mercantil, e se tem um débito na operação mercantil, até há receita, né? Há um valor monetário para você abater aquele débito. Numa operação mercantil como uma transferência, você não tem receita nenhuma, então consequentemente você não vai ter um valor, né, vinculado àquela saída para você abater aquele débito. Entretanto, na prática, isso não foi o que aconteceu. O fisco, com a movimentação via Confaz, o fisco não, né? Não é uma entidade só, os fiscos, né, estaduais, numa movimentação no Confaz, vide o convênio ICMS 178/2023, acabou publicando o procedimento que basicamente manteve o que já era anteriormente, que é a transferência com o destaque do ICMS. A justificativa do fisco é que o destaque se manteria para transferir o crédito, não como um débito em si, mas para transferir o crédito, o que na prática manteve já o que era nos anos anteriores, continua gerando débito para o contribuinte numa operação não mercantil. Essa destaque faz sentido para transferir o crédito? Sim, porque a própria lei complementar prevê essa situação, que é a lei complementar 204 de 2023. Ela prevê a transferência do crédito, porém a transferência não é obrigatória, como o fisco quer colocar. Ele está falando que você deve destacar o ICMS para transferir o crédito, sendo que não, é uma facultatividade. Isso até gerou denúncia do Estado do Rio de Janeiro inicialmente ao convênio original, que seria o 174, não o 178, e posteriormente, né, o Rio de Janeiro tirou a denúncia, mesmo o convênio novo não tendo retificado, o convênio antigo e o novo, mesma redação, uma cópia um do outro, só que o Rio de Janeiro voltou atrás, simplesmente aceitou o novo convênio, a denúncia que fizeram ignoraram totalmente e se manteve já o que é. Após a devida contextualização, né, informamos que no estado de Santa Catarina a medida provisória já foi publicada regulamentando a transferência do crédito, que seria a medida provisória 263 de 2024. Ela foi muito esperada, né? Tiveram muitos questionamentos sobre o assunto, mas finalmente foi publicado. E ela não trouxe grandes novidades em relação ao convênio. Ela é uma cópia do convênio, com exceção que ela estabelece quanto à transferência do crédito ativo imobilizado também. Ela estabelece que a transferência será com o crédito remanescente. Então, na nota, quando você for transferir, você coloca só o crédito remanescente. Antigamente colocava o crédito total, aí depois fazia um ajuste no estado de destino para colocar o crédito certinho na apuração. Agora não, pela medida provisória, pelo menos em Santa Catarina, né, o crédito vai ser transferido já na quantidade certa. Sobre a medida provisória, né, que a gente tratou sobre a diferença dela em relação ao convênio, mas o conteúdo do convênio em si a gente não tratou, mas resumidamente, né, o convênio estabeleceu que o destaque do ICMS permanece, pelas mesmas alíquotas do Senado que já eram aplicáveis em anos anteriores. Então, minha mercadoria está sendo enviada para um estado que a alíquota é 12, vai ser 12 aplicado. Estou mandando para o estado que é tributado a 7, vai ser tributado a 7. Se a mercadoria for importada, aplica a alíquota de 4, então, mesma coisa que já era ano passado, tá? Porém, houve também a definição do que seria tratado como base de cálculo. Aí eles estabeleceram 3 possíveis itens que estão listados no convênio, que seria o valor correspondente à entrada mais recente da mercadoria, o custo da mercadoria produzida, assim entendido o custo da matéria-prima, do material secundário, da mão de obra e afins, e tratando-se de mercadoria não industrializada, a soma dos custos de produção, assim entendido o gasto de mão de obra, acondicionamento e afins. Adicionalmente, né, sobre a base de cálculo, foi definido o convênio que o cálculo deve ser por dentro, né? Anteriormente não tinha essa definição, já havia certas orientações de certos fiscos, né, sobre considerar o ICMS na própria base de cálculo. Em Santa Catarina isso não era expresso, até houve discussão nos anos passados, mas até o momento nada definido. Mas enfim, com o novo convênio, né, deve ser colocado ICMS por dentro. Então, mesmo que no valor da minha mercadoria não esteja integrado, tá, eu tenho que fazer lá o cálculo por dentro para colocar esse ICMS na própria base de cálculo. É como se fosse o cálculo do diferencial de alíquotas por uso e consumo. Então, o contribuinte comprou de outro estado,
para uso e consumo e tem que fazer o cálculo por dentro, para definir a base de cálculo na transferência, vai ser o mesmo cálculo. Por fim, né, esclarecemos que o convênio e a medida provisória não trataram da transferência em todos os seus pontos necessários, até porque isso é quase impossível, a legislação ser publicada de forma perfeita, abordando todos os assuntos, costuma ser consertado com o tempo, tá? Então, alguns pontos cinzentos que a gente pontua ali, que a gente acredita que vai ser regulamentado posteriormente, né? Ou até mesmo publicação de consulta tributária, que em Santa Catarina seria a COPAT, né? O primeiro ponto seria o diferimento. Quando eu recebo com diferimento, né, e posteriormente vou fazer uma transferência, né, eu preciso recolher aquele ICMS da entrada? Não é estabelecido isso, tá? Pelo menos na legislação catarinense em nova publicação. Temos conhecimento do Estado do Mato Grosso, que já orientou quanto ao recolhimento do ICMS diferido. Santa Catarina ainda nada, tá? A gente vê lógica dessa orientação, mas assim, legislação não aborda o assunto, área bastante cinzenta, tá? Outro ponto seria quanto à transferência do crédito quando não há crédito a ser transferido, porque o convênio fala, o destaque é obrigatório para transferir o crédito. Mas e se eu não há crédito a ser transferido? Então, se eu recebo uma mercadoria com isenção, por exemplo, tá? E eu preciso transferir para outro estado, eu faço o destaque de ICMS ou não? Pelo convênio dá a entender que sim, mas pela lógica da operação, não há crédito a ser transferido, então não há por que ter destaque. Mas enfim, esses são alguns pontos, né, que acreditamos que serão regulamentados ou abordados via consulta em data futura e até o momento não temos uma direção na legislação de como seguir. Ficará com alguma dúvida? Se sim, deixe no comentário aqui e até a próxima.